fazendo um favor. Natan, pode começar pra gente? Posso sim. Só um minutinho. Tá. Essa primeira tarefa que eu vou apresentar na sprint passada, se eu não me engano, acho que tinha uma solicitação que era referente a bloquear, inserir chave dentro do CTE que já tinha sido autorizado por outro CTE, no caso da nota fiscal. Porém, só que tem clientes que conseguem fazer essa emissão. Tá? Então foi feita uma validação diferente agora, para quando ele vir aqui dentro do CTE e colocar uma chave de uma nota fiscal que foi vinculada em um CTE, ele vai identificar e vai perguntar se o cliente quer inserir ou não, tá? Antes não estava deixando porque estava apresentando eu que essa chave estava vinculada com outro CTE autorizado. Uma outra tarefa, na parte do CTE também, foi feita uma opção aqui, deixa eu ver se... Aqui. Essa parte de relatório aqui, antes ele conseguia tirar o relatório somente por essa data ou pelo número que foi emitido, tá? Porém, a cliente ela queria selecionar aqui dentro da tela de consulta e tirar somente o relatório desses que ela selecionou, tá? Então, caso ela selecionar para cá e abrir esse relatório e ela precisar somente da relação que ela selecionou, ela seleciona aqui emitir somente selecionados, que o sistema vai bloquear a opção de número de CTE e data de emissão e vai fazer o vínculo somente com os que ela selecionou. Uma outra tarefa na parte de nota de entrada, hoje o sistema ele fazia a validação da nota se era destinada a esse CNPJ aqui do sistema, somente na hora que fosse fazer a importação para dentro do CIEM, tá? Então foi feita uma validação antes também dentro do... Deixa eu ver se está aqui. Isso. Quando eu faço a importação de um XML, ele vai informar também que esse XML não é para esse CNPJ. Mas mesmo assim vai deixar fazer a importação, tá? Uma outra tarefa aqui na parte da entrada foi a parte de exportar somente selecionados, que antes ele conseguia exportar todos, então agora ele consegue marcar aqui exportar selecionados, aqui importa somente o que ele está selecionando. E outra tarefa na parte de entrada foi a parte de criação de log dentro do consulta ao governo. Se caso der algum problema lá que não está vindo as notas dentro do log aqui, o sistema ele vai gravar o passo a passo que está sendo feito. No caso aqui, número de consulta do NSU, retornou 7 consultas dentro do documento. Aí ele vai consultar NCU por NCU e dentro vem a nota compactada aqui, né? Aí o sistema vai lá, compacta esse arquivo e identifica se dentro dele tem as notas ou se é evento. Nesse caso aqui, quando tiver escrito arquivo localizado de retorno, vai para o próximo NSU, quer dizer que dentro desse arquivo aqui não tem nenhuma nota fiscal, e sim eventos. Tá? No caso, nessa consulta aqui que ele fez, não retornou nenhuma nota fiscal. Outra tarefa é dentro do pedido, onde o cliente precisava deixar uma observação fixa. Tá? Então aqui eu tenho observação padrão dentro do pedido, e quando ele faz um pedido, o sistema ele joga automaticamente essa observação. Uma outra tarefa é na questão do estorno, que é lançado dentro do sistema. Já existia uma tarefa antes para aqui desconto e juro entrar na mesma carteira, tá? Então foi adicionada a parte de estorno também. O estorno que eu digo é assim, por exemplo, deixa eu pegar um cliente aqui, eu tenho essa venda e o cliente vai fazer o recebimento, ele recebe com outro título, tá?
Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai adicionar um novo aqui. Por exemplo, posso selecionar Itaú aqui. Teste aqui. Valor de 109,89. O sistema ele vai dar baixa nesse 339280. Só que, porém, ele fazia a baixa direto na carteira número 1, que é a caixa padrão que tem dentro do sistema. E o cliente precisava que saísse dentro da mesma carteira que ele está fazendo o estorno. Então, o sistema ele vai criar uma nova aqui no Itaú. E eu vou abrir a caixa aqui. Carteira número 2. Não sei qual é a carteira 2. Deixa eu ver. Itaú. Apareça Itaú. Então ele fez a baixa e fez o estorno dentro da mesma carteira. Tá? Uma outra tarefa era na questão de bloqueio do usuário para não ter acesso a alterar produto ou cadastrar novo produto. Deixa eu entrar como um nota aqui, que eu acho que está bloqueado. Então o cliente aqui ele não tem acesso a abrir o cadastro para ele fazer alteração, tá? E antes ele estava conseguindo vir aqui em cadastro, itens de estoque e conseguia fazer essa alteração. Então foi feito esse bloqueio aqui dentro do menu. Outra tarefa é na questão de cadastro de tabela de tamanho. Aqui dentro do estoque, tabela, tamanho. O cliente não conseguia consultar qual era as tabelas que já tinha cadastrado. Foi feita uma telinha aqui que vai mostrar para ele. Ele consegue abrir e cadastrar novos tamanhos. E deixa eu ver aqui. Uma outra tarefa era na questão do... Deixa eu só ver o nome que tá. Só um minutinho. Essa aqui eu vou ver depois que não tá aqui. Acho que eu preciso compilar de novo. Depois eu mostro. Outra tarefa é na parte da ordem de serviço, que foi adicionado o filtro aqui para poder consultar por descrição de produto dentro das ordens de serviço. Outra tarefa foi na questão de reserva de hotel, que ele consegue agora fazer o vínculo por período. Então ele seleciona o período aqui, o sistema ele faz a reserva por esse período selecionado. E outra tarefa também é que dentro da configuração, deixa eu abrir aqui, dentro da aba faturamento tem a opção de tela consulta em forma CNPJ CPF, que aqui dentro da tela ele vai aparecer, porque o cliente ele tinha problema de descrição igual para clientes, e então ele queria o filtro aqui direto na tela, separado por CNPJ, e foi adicionado aqui também dentro da tela da nota o CNPJ aqui ao lado do nome do cliente. E também dentro da nota fiscal foi adicionado na tabela de imposto aqui a parte do ICMS diferido, o código do beneficiário, que é referente ao código 51. Deixa eu só ver aqui, finalizar. A outra tarefa é referente ao manifesto, que ele agora está fazendo o cadastro do veículo. Então, por exemplo, se eu fizer um manifesto com essa placa, ele vai identificar que já tem reboque feito para essa placa, ele vai perguntar se ele quer informar ou não. Posso selecionar assim que ele já traz. E outra tarefa aqui foi na parte do SPED, que agora é possível fazer aquisição de telecomunicação, que ele consegue cadastrar aqui, vai também para o arquivo. E uma outra tarefa é na questão de desbloqueio de cadastro de cliente, que também aqui dentro da aba financeiro tem a opção de desbloquear cliente automaticamente.
Porque hoje, deixa eu fazer uma simulação aqui. Deixa eu pegar um cliente. 49. No caso, esse cliente aqui, ele tem um pedido para o dia 9/8 e o cadastro dele 49. O cadastro dele está normal. Porém, se ele vir aqui alterar essa venda, opa, esse aqui é um boleto. Deixa eu receber esse boleto aqui, fechar aqui, fazer um pedido. 49. Posso fazer. Então ele tem esse pedido aqui, porém o bloqueio que é feito é a partir de 60 dias, que estava lá na configuração. Então eu vou só alterar essa venda aqui, colocar ela para o mês 1 aqui, para o sistema fazer o bloqueio. Tá bom. Então, 149. Então, o meu cadastro do meu cliente agora, ele está como bloqueado, tá? Porém, se o cliente ele for lá e fizer o recebimento dessa conta, a próxima vez que eu for fazer um pedido ou abrir o cadastro do próprio cliente, 149, o cadastro dele já vai estar como normal. Antes o sistema ele ficava como bloqueado mesmo, tá? A tarefa que está sem a configuração vai ser essa configuração aqui. Limite de crédito, incluir venda à vista, tá? Por padrão, o sistema, quando você faz uma venda, por exemplo, esse 149 aqui, o limite dele está ultrapassado, tá? Porque eu tenho 109 na minha conta, em aberto, e o meu cadastro do cliente, eu tô com um limite de crédito de R$100, tá? Porém, se eu fizer aquela configuração para incluir o à vista, ele não vai deixar, porque incluiu a venda à vista ao limite dele. Aí, por padrão, ele vai deixar fazer quando é venda à vista e consignado não vai deixar, ou venda a prazo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Foi feito algumas mudanças no SPED. Essas aqui é mais interna. As que eu tenho que mostrar realmente são essas daí. Beleza, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Do campo CBNF lá do código 51 que foi criado dentro da nota, vai ter dentro do cadastro do produto para deixar aquele código CBNF fixo na tabela avançada? Ou é só dentro da nota? Eu fiz o 51, deixa eu ver se ele puxa aqui dentro da... Não me recordo. Ele não tem o 51 aqui, né? Não. Por isso que Tem foi feito lá aquele dentro. Mas aquele lá é diferente desse daqui ainda. Ah, é. Que é tipo, vai ter cliente que vai ter tabela de imposto automatizada, né? No 51 e tal. Tanto na tabela avançada ou tabela por CFOP. Sim. Aí, Depois eu vejo para adicionar lá o código CBNF. senão ele vai ter que ficar preenchendo a cada nota. Sim. Ali da questão da função de desbloqueio automático, ele só vai desbloquear todos os clientes que tiver bloqueado? Não, somente o referente ao que ele está fazendo a venda. Ah, tá. Então, Se ele fizer, por exemplo, o cliente estava bloqueado. Se ele foi lá, fez o recebimento, abriu o cadastro, o sistema vai lá e vai desbloquear somente aquele. Ou se ele for lá fazer um pedido referente ao que ele estava fazendo na hora. Entendi. Tipo, ele quita, quando quitar a dívida do cara, já vai desbloquear automático Isso, lá. isso. Ah, tá. Porque antes tinha que fazer manual. Beleza. Isso. Entendi. Obrigado. Nada? Bom dia. Do CBNF também, eu só não entendi ali. São dois códigos, né? Um para quando fosse ST51 e um próprio do item. Isso. Mas aí não corre o risco do cliente usar dois códigos beneficiários? Não daria problema desse? Eu já não sei te falar. Você sabe? Porque, por exemplo, se tiver configurado dentro do cadastro do item e aí preencher depois lá no 51... Então, porque aquele dentro da tabela de imposto,
ele vai dentro do imposto mesmo do 51, né? O outro vai fora dentro do item, né? Uhum. Esse daqui, quer ver? Esse daqui vai dentro do imposto do 51 e esse aqui vai dentro do item, que é o produto exemplo no caso, né? Eles ficam em duas tags diferentes, então. É duas tags diferentes. Por isso que eu coloquei dentro do group aqui, que é do 51, esse aqui é separado. Fechou. Tá. É Legal. criada uma nova tag no XML, então. Esse daqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse daqui vai aqui dentro, ó, ICMS 51, CBNF, RBC, tá vendo? Esse daqui é o do 51, agora o outro vai fora dessa tabela dessa tag de imposto aqui. Beleza, obrigado. Nada. Eu tenho uma dúvida também, Hum. a minha em relação à observação do pedido lá padrão. Se por acaso o cliente já tem a configuração para puxar a observação pelo cliente e fizer essa do padrão, ele vai concatenar as duas ou vai dar conflito? Vai concatenar. Ah, perfeito. Valeu. Falou. Mais alguém? Obrigada, Nathan. Nada. Wesley? Bom dia, vou compartilhar aqui. Estão vendo aí? Positivo. Maravilha. Bom, aqui o que eu vou apresentar hoje é a questão, acho que mais linear que a gente está fazendo, finalizando. Tela de clientes, agora a gente pode inserir os clientes pelo app, né? E depois enviar ele para o sistema. Então, deixa eu criar aqui um rapidinho, só para eu mostrar um comportamento simples de um cadastro. Aqui eu vou colocar qualquer coisa. Por enquanto, os campos estão sem máscara, é o que eu estou trabalhando agora, inclusive. Só para pegar rapidinho e... SP. Aqui eu não vou... Bom, vou colocar só para desencargo. Maravilha. Bom, como falei, aqui é simples, não tem muita coisa diferente. Cliente 147 salvo com sucesso, ok. Aí, a gente voltando aqui na tela de clientes 147, eu coloquei, por enquanto tá só azul, deixa eu pegar aqui, ó, 14, isso. Vocês verem aqui onde eu estava testando, tem alguns clientes em azul aqui, ó. Isso vai mudar, por enquanto tá em azul para eu perceber quais são aqui na lista, mas... esse aqui eu criei também. Mas o que vai acontecer é que eu vou colocar uma label para notificar que esse cliente foi criado aqui no aplicativo, porque eventualmente isso pode ser relevante. A forma que vai para o aplicativo, ou aliás, para o sistema, é da mesma forma que os pedidos vão, inclusive a forma que eu vou mandar junto com os pedidos, com os arquivos de pedido respectivo desse cliente, né? Porque normalmente, se eu precisei criar um cliente, é porque eu precisei vender para ele, então, eventualmente, tenha um pedido, um orçamento vinculado a ele. E vai pelo Android normal, e é a parte que eu estou fazendo agora, por isso que eu não consigo mostrar. Mesmo porque eu acho que a parte do Android é a mais intuitiva do processo, né? Para esse sprint, como eu falei, a parte linear que a gente desenvolveu entre correções de bugs, o que eu tenho para apresentar é essa.
Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas. Eu vi ali o campo de cadastro do cliente, ele é bem simples, né? E não tem como colocar o RG, por exemplo. Aí você colocou ali o CPF, CNPJ. Ele vai validar se existe, já é cadastrado quando importar para o CIEM? Sim, sim. Não, calma. Antes aqui, ele vai validar se existe aqui nessa lista. Ah, tá. Ele vai Certo. validar se existe aqui. Existe aqui, ele vai editar o daqui. Tá. Certo? Certo. Inclusive, essa tela eu esqueci de mencionar. Isso aqui vai funcionar para editar também os clientes. E aí, lá no Leandroid, que é o outro processo, a gente ainda tem bastante regra, o Heitor, para definir, inclusive, para conversar com a Dani. Ah, não ficou pronto ainda, tá validando. Ainda tem bastante coisa. Eu vou fazer essa parte porque vai surgindo dúvidas ao longo do desenvolvimento. Inclusive, eu tava com essas dúvidas ontem, Ah, tá. A beleza? questão da cidade também vai ter um jeito de buscar a cidade cadastrada. Então, sim, só que, por exemplo, aqui as cidades que a gente consegue, que a gente tem no app atualmente, são as cidades que têm cliente. Ah, tá. Então, tipo, se não tiver nenhum cliente cadastrado, eu vou ter que deixar ele digitar, ou a gente vai ter que mudar para trazer as cidades pro aplicativo também. Aí já vem com o código certinho delas, aí já era, só clicar mesmo. Entendi. Cidade e estado. Por conta que depois esse cliente precisar emitir nota fiscal dele, vai ser necessária a cidade, né, por causa do código do IBGE. Uhum. E acho que seria interessante ter o campo de IE, inscrição estadual, porque se for fazer uma nota fiscal depois, já ter isso, né, lá na A gente comissão. vai discutir sobre isso depois, Heitor, mas a questão da IE, como a gente está fazendo pedido só de venda, né? Isso daí o cliente precisa ver no CIEM. No app, essa parte fiscal a gente não faz, tá? A gente vai manter essa parte de vendas mesmo. Tem coisa que vai vir e ficar fixa aqui no app, e quando for pro CIEM, vai ter a possibilidade de ajustar. Beleza, aí vai cadastrar lá no CIEM o cliente, e depois, quando fizer uma importação de dados, o sistema vai voltar aí para o Android cadastrado certinho com o código do CIEM. Correto. Isso, Legal. exatamente. Beleza. É só isso, minha dúvida. Inclusive, quando a gente definir as regras, Heitor, eu mando lá no grupo. Ah, tá. Beleza, aí Beleza? nós testa aqui também. Mais alguém? Desculpa, eu não consegui entender muito bem que tu tem atendimento. Essa parte do cadastro do cliente, ele vai, por exemplo, aqui o aplicativo ele vai definir um código para o cliente. Uhum. Aí vai para o ciência, esse código já tiver sido usado, como é que vai fazer para voltar e alterar o pedido? É como a gente estava falando aqui com o Heitor. Algumas regras ainda estão para definir, porque a gente precisa chegar nesse pé ainda, tá? Uhum. Então, por exemplo, essas questões do Leandroid é a que eu estou trabalhando agora. Eu estou finalizando aqui o comportamento das telas e indo para a parte de exportação, que é a Certo. parte mais prática mesmo, que é a parte menos prática, aliás, que é, ver isso aí, ver a questão que o Heitor levantou, entre outras questões que inclusive já estão no chamado para fazer. Não, tudo bem. Beleza? Wesley, eu tenho uma pequena dúvida em relação ao app. Você fez aí o cadastro, aí eu gostaria de saber se você pensa futuramente em fazer uma configuração de administrador para bloquear, porque eu tenho certeza que alguns vendedores não vão poder fazer isso. Tipo, eu conheço a maioria dos chefes, eles não vão deixar todos os vendedores modificar os clientes. Sim. Vai ter uns clientes que vão ter umas permissões, uns vendedores que vão ter permissões a mais. Você acha viável colocar como permissão poder editar um cadastro? Eu acho que já tem sistema, inclusive, de permissão aqui no app, Aham. baseado nas configs de admin, né? Então, Ah, por sim. exemplo, dá para liberar por ID do vendedor, eventualmente, alguma Ah, coisa do perfeito. tipo. Mas dá para fazer Tranquilo, sim, então. sem problema. Não, beleza. É que eu só pensei no dia a dia ali que eu tenho certeza que alguns chefes Uhum, vão ficar pedindo pra, esse não, com vendedor pode, esse certeza. não pode. Mas beleza, obrigado. Que é isso. Beleza? Obrigada, Wesley. Que é isso. Matheus? Bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Estão conseguindo enxergar bem? Beleza. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui vai ser referente ao importador de TXT do Cien. Foi feita uma alteração aqui, porque estava tendo um erro na hora de importar algumas notas. Quando um arquivo TXT tinha mais de uma nota, e uma delas tinha um vencimento, né, um financeiro para ele lançar ali, ele estava importando na nota errada, principalmente quando tinha uma nota referenciada vinculada. Tá? Então foi feita essa correção. O passo aqui de importar vai continuar a mesma coisa, só importar aqui simples. Deixa eu fazer aqui. Então esse daqui ele tem duas notas, no caso. Importou as duas. Para ele finalizar. Então aqui eu tenho as duas notas. Antes, essa daqui de cima, a do AutoZone, era ela que era para ter o financeiro, mas estava aparecendo nessa de baixo. Então aqui no caso, ao contrário, desculpa. Essa de baixo é para ter o 30 e a de cima era para não ter. Então aqui no caso agora está aparecendo os 30 dias. Antes estava ficando zerado. E uma dessas notas tem a referência aqui também, era isso que estava dando um pouquinho de erro também. E agora ele está aparecendo correto, enquanto no outro não deve ter mais. Aí ele fica zerado aqui da forma correta. Ok? Então, é só um ajuste simples aí mesmo para importar a parte do financeiro da nota. O processo de uso vai continuar o mesmo. Só queria mostrar mesmo. A outra parte que eu tenho para mostrar aqui seria no GA. Deixa eu só fechar isso aqui. A primeira tarefa que eu vou mostrar vai ser referente à nota de serviço aqui no sistema. Acontecia algumas vezes quando, dependendo do município, quando você fazia uma nota fiscal, às vezes ele pode dar algum tipo de retorno um pouco diferente, não esperado, talvez, do sistema. Ele estava com alguns probleminhas que o plug também não soube informar certinho o motivo, né? Então depende um pouco do município. Mas ele demorava para atualizar esse status para o plug. Então, às vezes, eu enviava essa nota, ela era autorizada, e demorava para chegar no plug, mas já estava autorizada, e ele não vinha aqui para o sistema, ou dava algum erro. Eu consultava no plug notas, ele falava que não estava autorizado ainda, ou não estava cancelado ainda, mas já estava. Então, causava um pouquinho de problema. A resolução para isso foi que antes a gente tinha dois botões de consulta aqui, a consulta do envio e a consulta do cancelamento. Isso foi unido em um único botão de consultar status, e esse botão ele sempre vai estar disponível em qualquer status que não seja não enviado. Tá? Então, só nesse status aqui não enviado ele não vai estar disponível. Nos outros, seja cancelado, seja enviado, em processamento, qualquer coisa, ele vai estar disponível, e a qualquer momento que você clicar, ele vai atualizar. No caso, esse daqui está cancelado mesmo, então não muda nada. Mas se, por exemplo, eu mandei lá, ele não atualizou no plug que estava autorizado, aí deu algum erro, voltou aqui que está com erro. Se eu consultar de novo depois que atualizar no plug, ele vai atualizar o status normal. Tá? Então, caso precisar corrigir alguma nota, alguma coisa, ou tiver algum chamado de suporte com plug, ele estiver mexendo junto ao nosso suporte aí, por causa de algum cliente, alguma coisa, você pode usar esse botão para corrigir. Ok? Então ele só vai consultar mesmo no plug de novo e atualizar tudo aqui. A segunda tarefa que eu vou mostrar aqui seria na parte de vendas, orçamento, pedido. Foi feita uma configuração. Quando você tenta inserir aqui um produto matéria-prima, tem uma config adicional, esse daqui, não vender matéria-prima, que ele pode bloquear a inserção. Então, se eu procurar aqui matéria-prima, aqui eu tenho um produto não matéria, tá aparecendo vários aqui porque eu estou usando o local e o cache tá meio esquisito aqui local, mas tudo bem, é um só. Então eu tenho dois produtos cadastrados, o produto não matéria e o produto matéria, que eu coloquei os códigos parecidos. Se eu tentar pesquisar o que é matéria, ele não vai aparecer, porque eu estou com a configuração habilitada. Tá? Esse daqui eu posso inserir normalmente, que ele não é material, mas se eu tentar inserir pelo código, ele vai avisar, não é possível inserir, porque ele é uma matéria-prima. Tá? Se eu desabilitar essa configuração,
Ah, tá. Aí agora ele vai conseguir inserir normalmente e o outro também. Ele vai inserir. Já aproveitando, nessa mesma tela, tem uma outra configuração aqui, que seria essa de agrupar pedidos, produtos no pedido de venda. Tá? Então, essa configuração, ela habilita isso daqui. Se eu tentar, pode ver que os dois estão com uma unidade só. Se eu tentar inserir ele de novo, ele vai somar na quantidade e vai atualizar os valores. Tá? Então, para caso de algum cliente ou mercado, por exemplo, alguma coisa, ele vai passando aqui, ele vai inserindo tudo no mesmo item. Isso só acontece se ele tiver o mesmo valor unitário, for o mesmo produto e for a mesma variação também. Tá? Aí ele consegue inserir. Se não, se tiver alguma coisa diferente, um valor, variação, alguma coisa, ele coloca separado. Uma outra alteração que eu fiz aqui seria na parte do cadastro do cliente. Foi adicionado esse campo de transportadora padrão no cadastro dele, que seria mais para nota fiscal. Tá? Então, quando eu tenho um registro aqui, eu acho que nesse cadastro deve ter. Eu vinculei aqui a LabCorDev. Ele pesquisa normal, é um autocomplete. Então, você consegue selecionar. E aí, na hora de fazer a nota, se eu selecionar esse cliente, pode ver que não tem nenhum transportador aqui. Se eu selecionar esse cliente, ele já vai buscar. Igual o vendedor também, o vendedor padrão ali do cliente. Ele não vai buscar as outras informações, que é só um vínculo simples mesmo entre esses cadastros, né? E pode mudar também dependendo da nota. Uma outra mudança aqui na nota mesmo, deixa eu inserir um produto. Quando a gente girava essas parcelas aqui da nota, sempre que você tentava colocar um desconto aqui, seja em percentual ou em valor, esse valor da parcela não era atualizado. Então eu podia inserir vários itens, gerar tudo, mas se eu colocasse um desconto ele não estava atualizando aqui e gerava um financeiro sem esses valores. Tá? Então agora, quando eu insiro aqui um desconto, ele vai atualizar tudo. Tanto aqui nos valores gerais, nos totais gerais, quanto na parcela. Aí eu posso colocar ou por valor bruto mesmo, ou por percentual. Tanto faz. Ok? Então, era isso aqui na nota. Uma outra coisa que eu queria mostrar seria na parte do contas a pagar aqui. Antes não tinha essa ordenação aqui no DOC, status e valor. Isso já tinha no contas a receber, mas não tinha no contas a pagar. Deixa eu colocar um período maior aqui só para... E agora eu posso ordenar essas colunas aqui. Ok? Só para mostrar o quanto você receber já tinha isso. Mesma coisa. Uma outra mudança seria na parte da ordem de serviço. Foi adicionado o status todos aqui na consulta padrão. Antes aparecia apenas os... Acho que seria o em aberto mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho mais o período. Então aqui pode ver que ele só está aparecendo orçando e novo, que são os que estão em abertos ainda, não finalizados. E a gente tem o status todos, que ele mostra tudo mesmo, inclusive os já finalizados, que terminou tudo. Okay? Então é só mesmo para conseguir visualizar tudo que tem lançado aí na empresa. Ok? A última coisa que eu vou mostrar aqui seria referente à nota de entrada na parte do DFE. Eu vou mudar de empresa, que essa daqui não tem. No DFE, foi adicionado o campo aqui de data para conseguir filtrar. Então, conforme eu mudo aqui essa data, ele vai adicionando aqui as entradas e criando as páginas também. Então vai continuar do mesmo jeito, a lista aqui, no caso, né, a quantidade, tudo, as páginas, continua da mesma forma, só que ele tem um pequeno filtro aqui por data.
Bom, era isso que eu queria mostrar aqui hoje. Alguma dúvida, alguma coisa? Eu tenho, desculpa. Bom dia, Matheus. Bom Tá dia. ouvindo? Tô sim. Não sei se uma dúvida, uma sugestão. Ali na Uhum. transportadora, no cadastro do cliente, seria possível também colocar uma opção para deixar para vir automático CIF ou FOB? Por exemplo, como vai ter, o cara tem lá os clientes dele, cada cliente ele já tem uma transportadora específica, para já puxar também o tipo de transportador. Se nesse caso vai ser contratação dele ou do cliente dele. Porque hoje, se você inserir ele na nota, ele ainda vai ficar sem ocorrência de frete. Aí vai dar erro na Isso daqui, nota. né? Isso. Isso daí também é possível adicionar lá e ele já informa que esse cliente sempre é essa transportadora e ele sempre é o, por exemplo, o cliente é o responsável pelo pagamento, Eu só acho com que as daria duas sim. opções. Dá sim. É relativamente, acho que simples fazer isso. Eu vou dar uma analisada melhor aqui com leite, se vai ter algum impacto que talvez a gente não tá vendo agora, mas eu acho que Sim, dá sim, de boa. é só para poder às vezes ajudar, porque aí o cliente coloca e ele nem percebe que está sem ocorrência de transporte, aí se Uhum. autorizar já vai pedir carta de correção, ou uma hora alguém vai sugerir isso daí também. Beleza, pode ser sim. Beleza, então era isso. Muito obrigado. Acha? Mais Bom alguma dia. dúvida? Eu tenho só um questionamento, uma questão sobre o importador de TXT. Aquele TXT que tinha mostrado, se eu não me engano, o vencimento dele era para sair na nota de venda. A chave referente saiu certo, mas você pode só conferir, que é um cliente complicado que pediu essa correção. Deixa eu abrir aqui o CIEM de novo, calma aí. Mês 7, se eu não me engano. A nota de venda deve ser essa daqui. Não, essa daqui é a devolução. Aí ela tá com a chave referente e tá com o vencimento, mas o vencimento era para sair na nota de venda, que tem 2 itens, 2 ou 3 itens, se eu não me engano. Deixa eu ver. Seria nessa de cima aqui no caso, né? Olha lá. Um pouco mais. Talvez eu peguei o EXE errado, na verdade. Mas. Não, mas se tá ajustado, é isso aí que importa. Eu vou dar uma olhada depois certinho de novo, mas foi feita sim a correção. Eu acho que eu só peguei o arquivo errado mesmo. Beleza, obrigado. Depois eu mando ali no grupo qualquer coisa. Mais alguma coisa? Beleza, obrigada, Matheus. Por nada. Adriano? Bom dia, estão me ouvindo? Vou compartilhar aqui então. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Sim. Tá. A primeira tarefa, eu vou abrir essa empresa que está vazia aqui para ficar mais fácil a visualização, era uma divergência que acontecia na hora de importar o FX. Nós tínhamos um problema que quando você importava a UFX, ele tinha um problema de time zone, dependendo se a UFX tinha ou não tinha o time zone, ela acabava jogando para um dia para frente, ela mudava a data. Então, você importava ela aqui, ela gerava a data e acabava ficando uma data no arquivo TXT, ela estava com uma data no UFX, e quando você importava aqui, ela acabava importando uma data errada. Eu arrumei essa questão do time zone para evitar esse problema de fuso horário, que era isso que gerava esse erro, porque acabava jogando, estava meia-noite, acabava jogando 3 horas a menos, ele acabava caindo no dia anterior. Então, eu arrumei isso aqui a gente podemos ver um exemplo aqui de 3 tarefas, 3 despesas, dia 2, 12, 12 e 22. Elas acabavam entrando em dias errados. Vou estar importando elas aqui, vamos entrar lá em... Elas estão aqui, ó, 2, 12, 12 e dia 22. Essas datas aqui acabavam vindo uma data errada e alterava a data que ficava diferente do que está no arquivo do FX. Agora foi corrigido esse time zone.
Outro erro outro erro não, esse aqui foi adicionei uma função nova, uma coisa que, se não me engano, no Cien já existia e foi adicionado agora no CTE. Vou estar mostrando aqui só o preenchimento para vocês onde está, que são as observações livres. Isso aqui já no Cien já tem já, e agora você pode estar colocando aqui no GA também, que você pode adicionar esse erro aqui só por causa das datas lá em cima que eu não preenchi o campo. Mas que você pode colocar os campos e qual é o valor, o nome do campo que você quer colocar e o valor que ele vai entrar. E você pode estar inserindo aqui os campos, pode ter vários campos aqui que você pode adicionar na nota agora, que são campo livre são observações livres do constituinte agora, do contribuinte agora. Então ele pode estar colocando esses textos aqui agora aqui também no CTE. E a última tarefa, deixa eu voltar para outra empresa, é um erro que acontecia, uma divergência de estoque que estava acontecendo na venda. Quando você vai fazer uma venda com produto de lote, para evitar o erro, vou pegar o produto, a quantidade do produto aí tem 4 itens em estoque, só que na verdade, como ele tem ele trabalha com lote, ele tem, na verdade, ele tem 2 lotes. O ABC ele contém 2 e o lote 1, 2, 3 tem mais 2. O que acontecia quando você inseria aqui o valor, ele pegava, ele verifica a validação para ver se ele poderia vender esse produto ou não do estoque zerado. Ele pegava esse 3 e pegava do valor total dos itens e não do estoque, não desse lote específico. Então eu arrumei agora e está pegando do lote e não do valor total do estoque. Pode ver que eu vou tentar inserir 3 itens e ele vai dar. Pera um pouquinho só, deixa eu ver se mudou. Tá. Deixa eu arrumar a configuração aqui. Eu vou inserir. Ele fala que não é permitido com 3, mas se eu colocar 2, ele já vai inserir o produto já por causa da quantidade de estoque lá em cima. Então agora já está pegando o valor a quantidade de estoque do lote mesmo e não a quantidade de estoque geral do produto. Acho que foram essas 3 tarefas que eu tinha para apresentar agora. Alguém, uma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza, obrigada, Adriano. Nada. Gabi? Bom dia, tá dando para ouvir? Tá dando para ver a tela aí? Ainda não. Agora sim. Tá, eu vou mostrar uma primeira tarefa que foi a criação de uma nova funcionalidade aqui para o pedido. O cliente ele quer transformar o pedido em cupom direto aqui pela setinha, sem ser lá pelo importar pedido no frente de caixa. Então eu criei essa função aqui, tá embaixo de transformar NFE, tem transformar NFC. Eu estou usando o mesmo ícone, então eu mudei as cores e eu coloquei tooltips para o cliente conseguir diferenciar qual tipo de documento fiscal foi gerado. Então, quando for cupom, ele vai ficar laranja, quando for nota, azul. Quando for os dois, ele vai parecer que foi os dois e vai ficar verde. Então, ele consegue transformar, que vai aparecer essa diálogo para ele inserir a CFAP. E ele consegue gerar o cupom normalmente, ele consegue autorizar também sem problemas, é mais fácil do que pelo frente de caixa. Uma outra tarefa aqui do restaurante, se eu vier aqui nos lançamentos de qualquer mesa, comanda ou senha, tem esse novo botão aqui para o cliente poder imprimir. Aqui ele vai aparecer o cupom, que é o venda com vencimento. Então ele consegue ver os lançamentos dessa mesa
e ele consegue ver o que foi recebido também, que aqui no caso é uma parcela com o valor total dessa mesa aqui. Uma outra tarefa que foi uma correção aqui na ordem de serviço, quando o total era um valor quebrado aqui, ele não estava calculando corretamente, se houvesse mais que uma parcela, ele estava ficando 1 centavo nas 2 parcelas. E aqui também, quando o cliente trocava essa data, que é o primeiro vencimento, ele não estava trocando aqui, então agora ele vai pegar de acordo com o primeiro vencimento e vai gerar as parcelas de acordo com essa primeira data. Uma outra sugestão foi para que, quando importasse um XML de fornecedor, para poder vincular esse mesmo fornecedor dentro dos produtos. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum desses itens cadastrados. O sistema vai cadastrar o fornecedor. Ele estava cadastrando como um cliente, então agora eu coloquei para cadastrar como fornecedor. Estava vindo sem essa data também, então eu ajustei isso. E aí os produtos que eles foram cadastrados nessa nota, eu peguei o primeiro como exemplo, ele já vem o fornecedor vinculado aqui dentro do produto. Uma outra tarefa aqui em nota eu vou pegar um produto aqui com peso. Tenho 2, um é 10, se eu não me engano, 10 e o outro é 5. Quando o cliente insere esses produtos, se tiver uma configuração em documentos fiscais desabilitada, o sistema ele calcula o peso da nota de acordo com o que o cliente colocou lá na embalagem. Então vou inserir esse primeiro aqui. Ele calculou 10, a partir do segundo item ele não estava calculando corretamente. Então ele ficava só com o peso do primeiro produto que o cliente inseriu. Aí aqui ele vai acrescentando, de acordo com os itens. Aqui na nota fiscal também tem outras 2 correções. Uma delas, na realidade, é uma sugestão que o cliente fez, ele queria que aparecesse o complemento da empresa aqui no cabeçalho da nota, então eu inseri aqui. E quando um produto era uma grade, ele estava saindo esse código, o principal do produto, e não o SKU da grade. Então, por exemplo, eu inseri esses 2 produtos, que eles são 2 variações. Ele tem o código dele, que é o SKU principal, e aqui cada grade tem o seu código, então lá na nota, quando o produto for uma variação, ele vai mostrar os códigos de acordo com isso. Uma outra tarefa foi um ajuste na inserção de chave de documento fiscal. Deixa eu pegar uma nota aqui. Vou copiar essa chave aqui, ela está com espaços. Quando o cliente inseria aqui no CTE, ele removia os espaços automaticamente da primeira chave e a partir da segunda ele não estava removendo. Então, agora eu fiz esse ajuste. Independente do número de notas que o cliente insira, ele vai remover os espaços automaticamente. Isso em nota fiscal também, no campo de referenciar e no manifesto. Deixa eu ver aqui. As outras 2 tarefas são em relação ao venda touch. A primeira delas eu vou pegar eu não tenho nenhum, vou criar um aqui. O cliente pediu para que quando ele finalizasse uma venda, se eu colocar 2 parcelas, ele não estava gerando parcelamento. Então, agora ele vai gerar de acordo com esses pagamentos. Aqui ele gerou 2 parcelas, o valor de cada uma delas. E também aqui no contas a receber ele estava deixando excluir quando era uma contas a receber pelo venda touch. Então agora eu fiz o bloqueio, que é o mesmo que tem na venda, ele só consegue se tornar direto lá pelo venda touch. Eu também alterei essa descrição para ela ficar mais descritiva de que esses recebimentos eles são do venda touch, porque antes estava aparecendo a venda.
e ele está gerando as parcelas agora, de acordo com o que o cliente pediu. Eram essas tarefas que eu tinha para mostrar. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Obrigada, Gabi. Paulo? Bom dia, vou compartilhar aqui. Aqui, se vocês estiverem conseguindo ver certinho. Libera o seu... Tá me ouvindo agora? Beleza. A tarefa que eu tenho para apresentar aqui nessa sprint é uma configuração que foi implementada aqui no módulo de restaurante para os garçons agora. É um acréscimo do garçom, está aqui em configurações adicionais. Na parte do restaurante tem o percentual do garçom agora. Antes os acréscimos do garçom era adicionado pelo campo... Deixa eu abrir aqui. Por esses campos aqui de acréscimo geral do pedido. Só que a gente estava com algumas dificuldades para gerenciar isso e utilizar futuramente. Então foi criado agora um campo para o percentual do garçom para ser utilizado só para isso. Então aqui você adiciona o percentual do garçom. Então, tem lugares que usa 7%, 8%, 10%. Eu vou deixar o padrão aqui que geralmente é 10% mesmo. Você configura aqui e aí ele sempre vai puxar esse acréscimo aqui na tela de pagamentos para fazer os cálculos do acréscimo do garçom. Então, estou aqui com um pedido preparado para lançar na mesa 2. Fiz o lançamento. Deixa eu só abrir ela aqui. Tá aqui a mesa 2, eu acabei de abrir ela. Ela não tem nenhum acréscimo e desconto. E o campo ele foi implementado aqui, que é o garçom, que você vai selecionar se tem ou não o acréscimo do garçom. E aqui na parte dos pagamentos parciais por aqui, tá? E como que funciona? Antes, quando você adicionava um acréscimo aqui, por exemplo, eu vou informar aqui que tem 10% de acréscimo, e eu realizasse um pagamento, o sistema ele ia bloquear de você editar, certo? De você editar os acréscimos, tá? Porque não tinha como validar esses cálculos, você adicionando e removendo esse acréscimo. Então agora, por esse único aqui do garçom, você consegue estar definindo por lançamento, então, se aquele pagamento que aquela pessoa está realizando ali no momento, ele tem ou não acréscimo. Então aqui no pagamentos gerais funciona assim, eu posso vir aqui eu vou só remover aqui o acréscimo, para não ficar muito difícil o cálculo. Então aqui no pagamento geral eu posso informar, eu vou lá na mesa, eu vou lançar R$50, eu vou informar se tem ou não o acréscimo do garçom. Ele já calcula ali embaixo para você ter uma previsão, então é 5% do garçom. Se você informar que tem, ele vai ocultar esse data table que tem aqui embaixo dos lançamentos que já foram realizados e vai mostrar uma previsão do cálculo. Então vai ser amortizado 50, que é o que você definiu que vai ser lançado, com um acréscimo de R$5 do garçom. Tá? Então o total recebido vai ser 55. Então se eu realizar o pagamento aqui, ele vai ter um recibo de R$55 e ele vai ter amortizado nos itens aqui R$50. Então esse primeiro item aqui já foi amortizado R$50. Aqui na listagem dos pagamentos também houve uma mudança, então aqui ele mostra agora aqui em formato de tag, para poder facilitar os registros e não ter que aumentar essa tabela aqui em mais itens. Então ele mostra aqui, o primeiro sempre vai ser o valor recebido, então 55, que foi o valor recebido, e caso tenha acréscimo, desconto e acréscimo do garçom, ele vai mostrar aqui também os seus respectivos valores. Então o acréscimo do garçom foi R$5 desse lançamento. Então o total é 55 e desses 55, R$5 foi acréscimo do garçom. Aqui tem um botão de gerar o comprovante, que é esse mesmo comprovante que já está impresso aqui, e o de fazer o estorno. Eu vou fazer o estorno só para gerar esse mesmo cálculo de outra forma. Pode acontecer também de eu vir aqui lançar R$50, informar que eu quero pagar o acréscimo do garçom, mas eu quero que o acréscimo do garçom seja cobrado em cima desse valor. Então, tipo, tira os 5% desse valor. Então, se eu marcar esse botão aqui, ó,
indica se o valor adicional deve ser incluído ou adicionado no valor total. Então, ao invés dele acrescentar R$5 desses 50, que ficaria 55, ele diminui. Então, o valor que vai ser abatido nos itens vai ser 45 e o total recebido vai ser 50, que é o mesmo que ele indicou que ia pagar. Então, pode acontecer isso também. Então, a diferença é só que ele, ao invés de incluir sobre o valor que ele está pagando, ele subtrai. Então, fica que ele vai receber 45. Que ele vai amortizar nos itens 45. Dos 50, R$5 é do garçom. Então, se eu realizar o pagamento aqui, eu vou ter um recibo de R$50. Desses 50, R$5 é acréscimo do garçom. E ele abateu aqui 45 nos itens. Tá? Na outra tela ali de pagamentos parciais, na outra aba aqui, funciona da mesma forma. A diferença é que eu não consigo fazer essa inclusão aqui do valor no valor pago. Eu só posso indicar que tem ou não pagamento. Então, se eu marcar aqui que eu vou pagar, fazer o meu pagamento aqui, por exemplo. Vou pagar um hambúrguer e um suco de laranja. E eu informar que tem um acréscimo, ele só vai incrementar, não tem como eu incluir, porque não daria certo incluir, né? Não teria como fazer esse adicional. Se eu fazer o pagamento aqui, tá aqui os valores que eu recebi, só vai faltar o restante, posso finalizar por aqui também. Tá? E funciona dessa forma. Os outros campos que tem aqui, vou colocar aqui que tem desconto e acréscimo nessa venda, por exemplo. Ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Então tá o valor recebido, o valor dos acréscimos, o valor do garçom e valores de desconto. Fica dessa forma aqui agora em tela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que seja só isso. Aqui mudou um pouquinho o layout também para poder ficar de forma mais intuitiva. Então, a forma de pagamento está aqui agora, junto com o lançamento do garçom e o valor que você vai pagar. O campo de observações veio aqui para baixo e aqueles mesmos campos que tem aqui do lado veio aqui para baixo também. Você só precisa consultar eles. Então, vou fazer um pagamento aqui também só para mostrar como que ficou na receita. Então, vou pagar R$50 aqui com acréscimo do garçom. Deixa eu só tirar esse monte de coisa para não complicar muito os cálculos. Então, vou fazer um pagamento com acréscimo do garçom, um pagamento sem acréscimo do garçom e o último pagamento também sem acréscimo do garçom. Só um felizardo quis pagar os 10%. Lá nas receitas, o que vai acontecer é que vai ficar assim, ó. Vai ter esse novo campo aqui, que é acréscimo do garçom, e aqui vai estar o que foi o acréscimo do garçom desse pagamento. Então, o valor original foi 50, teve R$5 de acréscimo do garçom, o valor recebido foi 55. Já as outras não tem esse valor, fica assim. E na venda gerada, foi adicionado esse campo também. É que eu não vou conseguir abrir ela aqui. Vou abrir uma nova venda. É que não exibe quando não é uma venda do restaurante, né? Então, deixa eu só tornar tudo de novo. Só para eu poder mostrar o campo. Então tá aqui a venda daquele pedido, que é a mesa 2. Mesa 2 tem o acréscimo do garçom aqui, esse campo. Ele só exibe para pedidos que forem do tipo restaurante. Então, qualquer outro tipo de pedido que não for do tipo restaurante, esse campo aqui ele não vai aparecer. Só vai aparecer aqui se for do restaurante. Ele funciona da mesma forma que o acréscimo, só que ele é um campo à parte, separado aqui. E basicamente essas foram as alterações que eu fiz aqui no módulo. Alguém teria alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Obrigada, Paulo. Sabrina? Bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão conseguindo ver? Ok. Bom, a primeira tarefa que eu vou mostrar aqui para vocês seria uma correção que já está também em homologação já para testar com o cliente, validar com ele.
que seria um cliente do restaurante que fez a solicitação, foi a criação dessa nova configuração aqui em documentos fiscais, alternar entre emissão manual e TEF, que dependendo da venda ele quer usar o TEF ou não em cada pagamento lá. Então, ela só vai ficar habilitada aqui para a gente selecionar se tiver a integração com o TEF, que senão ele já usa manual mesmo, aqui. Então, se for aqui o GIM, e aqui alternar entre emissão manual e TEF. Essa configuração ela vai servir então para o frente de caixa, aqui. Então, nas formas de pagamento, cartão de crédito, débito e Pix, que a gente tem as opções de receber pelo TEF, sempre que a gente clicar, ele vai aparecer essa mensagem aqui quando aquela configuração estiver habilitada. Então, deseja utilizar o TEF nesse pagamento. Se eu clicar em sim, no caso do cartão, ele não aparece aqui o código de autorização para a gente preencher, que é o fluxo que já tinha antes do TEF mesmo. Aqui, você recebeu o valor. Ó, eu tô sem a maquininha aqui, então ele não conseguiu chamar. Mas pode ver que ele tentou comunicar com o TEF. E se a gente clicar para não utilizar o TEF no pagamento, eu vou preencher aqui como uma NFC normal, sem a integração. Então, eu coloco aqui o código de autorização, bandeira, e vou inserindo os valores. Se eu quiser inserir de novo depois com o TEF, pode inserir normal. Aí o débito também é a mesma coisa. Aqui. E o Pix também. A diferença do Pix, então se for o TEF, ele vai tentar chamar a maquininha, e se não for, ele vai aparecer aqui para a gente inserir o código de autorização também, e escolher o tipo do QR Code, que é as novas tags lá do Pix que a gente precisa inserir para ir no XML. Então, se for estático, não é obrigatório colocar o código de autorização. Aí, se for dinâmico, ele tem o código de autorização, que ele pode... O integrado lá seria na maquininha. E o dinâmico não integrado, que quando ele gera sem o TEF, no caso, né? Geralmente, se ele for usar o dinâmico integrado, provavelmente já vai ser o TEF da Eugene. Então, não usaria muito essa opção. Aí tem como escolher aqui o não integrado. Então, aqui, normal, a gente pode inserir. Posso inserir depois outro Pix com outra forma aqui do tipo do QR Code. Aí a diferença da configuração aqui para o QR Code, deixa eu abrir de novo, em outra tela. Aqui nas configurações do recebimento por Pix, a gente sempre deixa como se fosse utilizar aqui para o TEF, porque aí a configuração lá é para não usar em alguns casos. Então, seria sempre dinâmico integrado se ele tiver o TEF, porque quando é o TEF aqui, a gente clicar em sim, não tem como escolher o tipo de pagamento. Então, ele vai usar o da configuração que está lá preenchido por padrão. Aí, se for não integrado, a gente vai conseguir escolher para não usar o TEF aqui. Então, aqui na NFC seria isso, essa alteração. Agora, no pedido de venda, eu fiz algumas alterações aqui no relatório. Vou gerar as impressões por aqui, que dá para escolher os layouts mais fácil. Em todas as opções aqui, sem vencimento, com vencimento, paisagem, exceto esses dois aqui de meia folha e 2 vias, porque eles já são para ser menores, a observação, quando era grande, ele estava cortando. Aqui, no caso, eu coloquei o máximo que dá para inserir lá nas observações do pedido. Coloquei também bastante forma de pagamento aqui, parcelas para a gente conseguir ver lá, porque eu fiz um ajuste também. Então, aqui no layout das impressões, ele vai aumentar a página lá de acordo com o tamanho da observação. Que quando era muito grande, ele estava cortando aí não aparecia. Aqui foi isso. Vou gerar aqui com vencimento. Aqui os pagamentos também. Quando tinha observação, aí ficava uma parte do pagamento lá embaixo, quando tinha observação muito grande.
E outra questão que também foi adicionada nos pagamentos, uma cliente pediu aqui para identificar se o pagamento já era pago ou não, aqui. Então, esses dois. Aqui, se a receita já for recebida, ele vai aparecer lá na frente do pagamento, no relatório. E uma tarefa também que foi feita pelo Adriano foi para adicionar esse pagamento aqui, a forma de pagamento de cada parcela no pedido. Que como a gente tem como escolher agora parcelas diferentes, pagamentos diferentes para cada parcela, uma cliente tinha solicitado para inserir aqui. Então, ele pediu para eu mostrar essa tarefa aqui, já que eu ia abrir os relatórios para mostrar as outras alterações. Então, ele vai pegar aqui. Ele vai pegar essas formas de pagamento que está selecionada aqui, ó, e mostrar aqui nos pagamentos. Aí aqui do pedido, então foi feito o ajuste nesses 3 primeiros relatórios, a observação, e quando for meia folha ou vencimento, ele vai cortar a observação mesmo, porque o layout já é para ser menor. Deixa eu ver aqui outra tarefa. E também foi feito aqui que eu já tinha mostrado em outras sprints, referente à integração do Plug for Market com os marketplaces. Foi feita uma nova função aqui no envio de produtos para a gente visualizar o status de publicação deles, porque quando a gente envia aqui esse status enviado, ele é o envio para o Plug for Market, e de lá eles enviam para cada marketplace específico. Então, os marketplaces que eu escolhi aqui, AliExpress, Amazon, Mercado Livre, por exemplo. Então, a gente tem que consultar depois o status de publicação. Pode ser que para algum marketplace específico tenha alguma informação incorreta e eles não consigam publicar. Aí tem como a gente visualizar aqui. Os 2 que eu enviei lá, eles estão com o status pendente. E se tiver alguma rejeição também, por exemplo, deu erro aqui no AliExpress, ele vai retornar a lista de erros embaixo também. Que aí ele consegue editar aqui o produto depois e enviar de novo. Aí o que eu tenho para mostrar dessa sprint seria somente essas correções mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada, Sam. Por nada. Diego. Bom dia. Estão me escutando aí? Tá, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Tá aparecendo aí? Tá. Eu fiz algumas alterações na parte do low code. Muitas coisas são mais em parte de código, então não tem muito o que mostrar. Algumas alterações para funcionar certas coisas, algumas correções de erro também. Então vou mostrar rapidinho aqui as 3 alterações visíveis aqui, que é na parte de... Quando eu estou na tabela eu vou criar um novo campo, ele não está fazendo a validação corretamente aqui, então fiz o tratamento de erro para poder preencher o campo e ele avisar o usuário. Então ele preencheu o campo aqui, ele vai salvar o novo campo aqui normalmente. Também na parte do Kanban aqui, quando você ia salvar, ele salvava várias vezes, então ele fazia várias requisições. Foi tratado isso também, para quando ele clicar 2 vezes, ele salva uma vez, e tem que esperar mais um momento para poder salvar outra vez. E ele não estava exibindo corretamente esse erro de quando ele tentava fazer uma nova requisição ao mesmo tempo. Então foi modificado esse aqui também. E na parte aqui de quando você vai criar um novo campo, agora ele faz a sugestão de alguns campos já existentes. Quando você cria um campo aqui, tanto aqui quanto na tabela, ele vai gerar um novo campo. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na tabela para mostrar para vocês os campos que estão lá no Kanban. Eles são listados aqui e também existem na tabela.
Então foi feita essa parte para sugerir uns campos já existentes. E se eu criar um novo campo aqui, ele não estava mostrando direito ali, algumas vezes ele dava alguns bugs, então eu vou mostrar aqui, por exemplo. Vou colocar aqui 8 caracteres e eu vou salvar. Então o campo aqui ele foi criado e deixa eu só atualizar a tela aqui. Quando eu for criar um novo campo, ele vai sugerir aquele campo, por exemplo, ali também. Se eu clicar ele aqui, ele vai preencher automaticamente os valores daquele campo. Posso modificar sem problemas nenhum, mas aí ele vai servir apenas como um atalho para poder preencher mais rápido isso aqui. E aí eu posso salvar que ele vai salvar o campo corretamente. Por exemplo, 1, 2, 3 ali. E em tela, para mostrar, por enquanto, são essas alterações. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, Diego, obrigada. Por nada. Lúcia? Bom dia. Estão conseguindo ver a tela? O que eu tenho para mostrar é bem rapidinho também, são 4 páginas novas. Uma é uma LP, uma landing page de CTE e MDFE. E as outras, essa é uma página de emissor NFC para o Rio Grande do Sul e tem uma para o Mato Grosso do Sul também, que elas são bem parecidas, então eu vou mostrar só uma mesmo. E tem uma landing page que o Targino fez de NFC também, que é nova. E é basicamente isso mesmo. Beleza, Lúcia. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fazer mais algum comentário? Bom, então por hoje é isso. Obrigada a todos. Tenham todos uma ótima sexta.